Fala galera, você está no canal Jovens de Fogo. Nós estamos começando aí uma série de formações sobre a pregação do Evangelho. Hoje eu quero começar a falar com você que é iniciante. Como vencer o medo e a timidez de pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe disso, mas eu sou muito tímido e eu tive que passar por grandes sofrimentos, grandes tribulações para começar a pregar o Evangelho do Senhor. E nessa meditação eu quero dar para você aí 4 dicas para que você possa vencer o medo e a timidez para pregar o Evangelho de Deus. Então a primeira dica que eu quero te dar é que você precisa ter a convicção do seu chamado. Quero compartilhar com vocês um texto tremendo que está em Amós, no capítulo 6. Lá no versículo 14, o profeta fala assim: "Não sou profeta, nem discípulo de profeta. Sou vaqueiro e cultivo sicômoros. Foi o Senhor Deus que me tirou de trás do rebanho e me ordenou: vai profetizar contra Israel, o meu povo." Quem me chamou foi Deus. Então o profeta Amós, ele não era credenciado pelos homens para ser um anunciador, um profeta da palavra do Senhor. Ele era apenas um vaqueiro, mas ele tinha uma experiência, um chamado de Deus para pregar o Evangelho. Então esse é o primeiro sinal que você precisa perceber em seu coração, se você sente esse chamado no seu coração. Esse chamado, ele nos incomoda. Lembra lá de Jeremias, no capítulo 20, lá no versículo 7, ele vai falar: "Me seduziste, Senhor, e eu me deixei me seduzir." Ele vai falar: "Eu tentava me calar diante do medo que ele tinha de anunciar a palavra", mas ele fala que parecia que tinha dentro dele um fogo que consumia os seus ossos. Então isso é o chamado. Comece a perceber se você tem esse chamado, se você tem ficado incomodado, com vontade de anunciar a palavra de Deus. Isso é a primeira coisa. O segundo elemento para que você possa vencer o medo e a timidez é você ter uma vida de oração. Eu sempre falo isso. A oração não é tudo. A oração é só 100% cabeção. E eu vou dar para você só uma verdade por que você tem que ter uma vida de oração. Na oração nós adquirimos os 3 Cs. Então na oração Deus nos convence, na oração Deus nos converte e na oração Deus nos capacita. Por isso, se você tem medo, se você é tímido, você precisa orar, 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 orar e orar, até que o Senhor convença, converta e capacite você para anunciar a palavra de Deus. Um terceiro elemento é que você precisa buscar a formação. Então, o que é a formação? A formação vem nos dar raiz. A formação vem nos dar segurança. É na formação que nós nos sentimos preparados e capacitados para anunciar a boa nova do Evangelho. Então ninguém nasce sabendo pregar. Você vai aprender o ministério de pregação, você vai aprender a fazer as suas pregações, a pregar o Evangelho, na medida que você vai ganhando experiência. Mas nesse processo você precisa se formar para ter mais convicção e mais força para vencer o medo e a timidez de pregar o Evangelho. E para encerrar, eu quero falar para você de um quarto ponto, que é a vida de comunidade. A comunidade. Na primeira vez que eu fui chamado para pregar no encontro de jovens, na noite inteira passada, eu tive diarreia, eu passei mal mesmo, e eu lembro que era por volta de 7 horas da manhã, eu fui para a comunidade, o pessoal todo trabalhando para preparar o encontro, eu ia dar o meu testemunho, falar do amor de Deus, mas a minha voz travou, o medo veio para cima de mim com tudo, e eu cheguei no irmão de comunidade, no Ataíde,
que na época era o meu coordenador do grupo de jovens, e eu falei para ele: Ataíde, eu não vou pregar. E ele ficou branco na hora, porque quem queria segurar esse rojão? Mas o Espírito Santo tocou no coração dele, ele colocou a mão nos meus ombros e falou para mim: não, Rodrigo, você precisa vencer esse medo, porque o Senhor tem um chamado para a sua vida e você precisa anunciar o Evangelho de Jesus. Vai, que a comunidade está aqui intercedendo para dar suporte e para estar com você nessa batalha. Você não está sozinho. Então nós temos uma comunidade de irmãos. Talvez você, no momento de oração, vai receber uma profecia durante uma pregação, alguém que vai impor as mãos em você, que vai confirmar o seu chamado. A comunidade é o nosso suporte. Quando a palavra fala suportai-vos uns aos outros, não está falando que você tem que aguentar os chatos, não. Está falando que você pode se ancorar e também ser âncora para aqueles que são mais fracos na fé. Então você pode buscar os seus irmãos que têm mais experiência no ministério de pregação e eles vão orientar e vão ajudar você para pregar o Evangelho de Deus. Então o Senhor nos confiou esse grande mistério de sermos a sua voz. Jesus Cristo é a palavra de Deus e nós emprestamos a nossa voz para que Ele possa comunicar o seu amor à humanidade. A palavra de Deus é um encontro entre Deus e o homem. E nesse encontro Deus revela o seu amor e leva os homens à salvação. Que você possa vencer o seu medo, a sua timidez e comece a viver o seu ministério com unção. Que Deus abençoe você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu já estou postando aí mais vídeos na sequência para que você possa se tornar um pregador de fogo, um pregador de poder, um pregador de unção da palavra de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, a paz e Pentecostes. Fogo!